Aqui também, isso, vou botar aqui. Agora sim, aparecendo o Selmir Fagundes também aí na internet. O telefone é o 99958-8492, é o WhatsApp para você fazer as perguntas acerca deste tema hoje, né, da saúde infantil. E 3311-7756, 3311-9221. E a saúde das crianças, tem como prevenir as doenças, Selmir? Realmente, pastor Daniel, a saúde infantil hoje, creio eu, tem que ser a nossa principal preocupação. Porque é nessa fase, desde ali da gestação, a primeira, segunda infância, a puberdade, ali pré-adolescência, é que nós podemos prevenir praticamente todos os tipos de doenças, sejam as doenças autoimunes, sejam as cardiovasculares, sejam as doenças metabólicas, que é o câncer, né? Porque o câncer não é uma doença, o câncer é um sintoma, ele é um sintoma de uma doença metabólica. Então, todas essas doenças, pressão alta, tudo isso, a maior oportunidade que nós temos para prevenir é nesta fase, é na fase infantil. E hoje nós vamos falar sobre saúde também na área da alimentação ou na área da saúde bucal. Em que área nós vamos estar falando? Vamos abranger um pouquinho de tudo? Um pouquinho de tudo, pastor Daniel, porque não temos, né, nesse momento como falarmos sobre um único assunto, porque teríamos que nos aprofundar mais. Então nós vamos dar aqui uma visão geral sobre vários questionamentos e dar algumas dicas de como os pais, como as famílias podem, mudando pequenas coisas, pequenos hábitos lá no seu dia a dia, na sua rotina familiar, melhorar a saúde de toda a família, principalmente de seus filhos, e prevenir um número muito grande de enfermidades aí que hoje acometem a nossa sociedade como um todo. É um dos riscos que os pediatras falam também sobre a tal da obesidade, né? E a alimentação, ela influencia nisso também, né? A alimentação é a base. Exatamente. E o uso do flúor para as crianças, como é que funciona? Adultos não deveriam usar nada com flúor. Nós não precisamos mais do flúor, a não ser em casos muito excepcionais, lá de uma carência de flúor. Mas adultos não precisam. As crianças ainda precisam um pouco, mas qual é o grande problema? Hoje o flúor vem em tudo, porque a água é fluoretada. Tem o cloro, que já não é muito bom, e tem o flúor. E daí vem no creme dental, vem no refrigerante, vem no leite. Tudo que levar água vai vir o flúor. Então há um excesso muito grande, um hiper excesso da utilização do flúor. E o flúor prejudica muito o desenvolvimento das crianças, ele ajuda a calcificação, a acelerar o processo de calcificação da glândula pineal, e a glândula pineal hoje, já alguns reconhecido por alguns estudiosos, que ela é o órgão físico que faz a nossa ligação com o espiritual. Então eu poderia até me arriscar a dizer que essa apostasia aí dos nossos tempos, ela tem um pouco a ver com esse excesso, esse processo muito acelerado de calcificação da glândula pineal. E o uso do enxaguante bucal? Esse é um verdadeiro crime. Olha só. Por quê? Porque na nossa boca nós temos uma microbiota bucal, e ali se produz os nitratos. Tem os nitratos, que quando eu como vegetais verdes, tem uma substância ali que esses nitratos vão virar nitritos, e esses nitritos vão formar o óxido nítrico, que às vezes a pessoa, isso é veneno. Fora do corpo, o óxido nítrico é veneno. Dentro do corpo, esse que é produzido pelo meu organismo, ele é a molécula da saúde. Só para você ter uma ideia, a pessoa começa a usar muito enxaguante bucal, altera muito essa microbiota bucal, não produz mais o óxido nítrico, e dali 30, 40, 60 dias a pessoa já está com pressão alta, que hoje a gente vê nos adolescentes pressão alta, até crianças com pressão alta. E às vezes, muitas vezes tem a ver com o uso desses produtos que vai alterando a microbiota bucal e não forma essa substância que é o óxido nítrico, e acaba elevando a pressão, e daí a pessoa começa a tomar remédio para pressão, que vai ter outros efeitos colaterais e tal aí, e o problema está ali. Olha só, né? E a gente não tem essa informação, né? É comum hoje as pessoas achando que estão fazendo um bem para seus filhos, os próprios adultos usando enxaguante bucal. Não tem por quê. Olha aí. É um crime.
E esse flúor que é passado quando vai ao dentista, criança pequena? Outro crime. Crime ou pecado ou os dois. Para ter uma ideia, pastor Daniel, meu filho vai fazer 14 anos, meu filho mais novo. Ele nunca usou flúor. Ele não tem carência de flúor. Outra criança pode até ter, mas teria que usar bem pouquinho. Ele nunca usou flúor. Eu sempre vou na escola e peço, ou melhor, proíbo. Se vierem aqui fluoretar os dentes das crianças, meu filho não. Ele vai para casa dos coleguinhas dele, eu mando lá um creme dental sem flúor, certo? E ele não tem uma cárie, nunca. E nunca teve. E há alguns anos atrás levamos ela num odontodentista pediátrica e ela disse que era uma das melhores boquinhas que ela viu em todo o tempo da sua profissão. Então, quer dizer, isso me comprova que não precisamos do flúor para evitar cáries. Muito bem. E trazendo agora para a parte, creio que importante também, muito importante, a área da alimentação, Selmir, sobre riscos de obesidades que pode levar, né, a outras enfermidades. Não vamos entrar em maiores detalhes, como conversávamos antes. Hoje é um dia de festa, dia de alegria, de lanchar, enfim. Mas também a saúde infantil passa por isso, né? Quais os riscos assim da obesidade infantil? Hoje está muito grande e hoje nós já temos uma nova doença, uma epidemia de diabesidade, é a obesidade com a diabetes. Tanto a diabetes tipo 1, que é uma doença mais genética, tal, é uma alteração lá no pâncreas que não vai produzir uma determinada molécula e que daí não vai produzir a insulina, mas principalmente o diabetes tipo 2 está aumentando muito justamente por causa do consumo excessivo de carboidratos, açúcares. Carboidratos, tanto o simples, o açúcar direto, como o carboidrato complexo. Eu diria assim, ouvi uma vez um palestrante falar, não me lembro quem, que ele falou que o sonho de todo carboidrato é virar glicose. Se eu fosse entrevistar o carboidrato e perguntar qual é o teu sonho, o teu projeto, ele me responderia, é virar glicose. E carboidrato está na massa, está no arroz, mas principalmente, né, hoje o que essas crianças comem é muito doce. A alimentação. Inclusive, pastor Daniel, já falei em outro programa, não me lembro se foi aqui ou se foi no Saúde da Mulher, ou se foi no programa Conexão, mas eu falei que se nós pegarmos as pesquisas aí, a curva da mudança de alimentação, que o ser humano moderno começou a diminuir o consumo de gorduras e aumentar o consumo de carboidratos, começou a aumentar junto nessa curva essas doenças, os cânceres, né, que é uma doença metabólica, os problemas de depressão, Alzheimer, Parkinson e tudo mais. Por quê? Porque isso altera o principal órgão do nosso organismo. O consumo dessa substância altera a flora, a microbiota intestinal, altera a permeabilidade do nosso intestino, do que nós chamamos de leaky gut, a hiperpermeabilidade do nosso intestino. Começa a passar pelas paredes do intestino toxinas, substâncias que não deveriam passar. E aí começam as doenças autoimunes, porque daí o nosso corpo tem os leucócitos, os linfócitos, os nossos soldadinhos de defesa, que vêm atacar a substância, e como essas substâncias, até pelas alterações, os produtos geneticamente modificados, foi alterado as suas moléculas, o número de aminoácidos, eles acabam ficando parecidos com a composição de algumas membranas do nosso corpo, algumas mucosas, desculpe, não membranas, mucosas do nosso corpo. E ele vem atacar essa substância que pode nos fazer mal e acaba atacando órgãos do nosso corpo. Hipotiroidismo, por exemplo, tiroidismo de Hashimoto, vários outros, lúpus, a maioria das alergias, a maioria das as artrites, que são doenças inflamatórias, tem tudo a ver com o nosso intestino, que tem a ver com a nossa alimentação. Muito bem. Eu não sei se isso vai passar para outro assunto também, mas as crianças que se alimentam mal, elas podem ter falta de nutriente, mesmo apresentando obesidade, a criança pode ser desnutrida também, né? A criança pode estar alimentada, gordinha, obesa, reconchuchuda, e pode estar, e normalmente está, desnutrida. Porque normalmente a pessoa que está com excesso de peso, ela está desnutrida. Porque ela já está com excesso de peso porque ela está consumindo uma alimentação incorreta. Normalmente, salvo casos excepcionais. Então, eu quando estou na rua e olho uma criança, olho qualquer pessoa acima do peso, com excesso de peso, ou já
com uma obesidade, eu sei só no olhar que essa pessoa está desnutrida e intoxicada. Desnutrida e intoxicada. E provavelmente tem um conflito emocional, que são os 3 fatores para desenvolvimento da doença metabólica que vai originar o tumor, que vai ter como sintoma o tumor. Olha só. Pode falar. Vou usar um exemplo aqui, pessoal. Eu já vi também um palestrante. Eu assisto tanta palestra, faço tanto curso que às vezes eu não me lembro quem falou, mas não posso dar o crédito. Mas eu vi um palestrante usar um exemplo mais ou menos assim. Imagina um peixe no rio Tietê, naquela água contaminada, certo? Aquele peixe está doente, com problemas de pele, problemas no seu organismo, com alguns tumores. Eu pego aquele peixe, tiro ele do Tietê, trato ele, boto num aquário, numa água limpinha, tratada, bem oxigenada, com um pH bom ali, com um pH acima de 7. Esse peixe melhora. Beleza. Daí o peixe tá bom, ele tá vendendo saúde. Né? Eu pego esse peixe de novo e boto lá na água do Tietê. O que vai acontecer? Vai adoecer de novo. Vai ficar pior do que antes, certo? E se eu não tirar esse peixe do Tietê para tratar, ele vai acabar morrendo. Não adianta eu dar remédio para ele, eu tratar as alergias, eu tratar a pele dele e deixar ele dentro daquela água contaminada. Nosso corpo, ele é mais ou menos, em média, 70% água. Nessas células, elas estão envolvidas num líquido, agora me fugiu aqui, intracelular, celular, mas é um líquido que tem ali. As nossas células todas estão envolvidas num líquido. Se essa água, se esse líquido estiver intoxicado, estiver contaminado, nossas células vão adoecer. Inclusive, tem uma experiência feita por um cientista que ele pegou um coração de galinha, retirou da galinha e botou num líquido, numa água lá preparada, e foi trocando sempre essa água, renovando sempre ali com as proteínas, minerais, vitaminas que precisava. Durou mais de 27 anos batendo esse coração. Alguém conhece uma galinha com 27 anos aí? Mais de 27 anos. Se não me engano foi 37, não estou querendo exagerar, vamos deixar por 27. Por quê? Porque ia renovando esse líquido ao redor dela. Vamos pensar isso no nosso organismo. Vamos pensar isso na nossa criança. Lá em Provérbios, a Bíblia nos diz: ensina o pequenino nos caminhos que deve andar. E ainda quando for grande... Até iria voltar para essa, iria ser a pergunta, até porque quem tem crianças pequenas, aí indo para a adolescência, às vezes se fica aquela pergunta, aquele questionamento: qual é o papel dos pais na alimentação dos filhos e o que pode ser feito para alimentar, para incentivar, então, uma alimentação saudável, né? Para que possa, até tem uma pergunta aqui que creio que o senhor vai falar sobre isso também, mas escreve a pergunta: bom dia, tomar muito refrigerante e sorvete é perigoso? Né? Uma pergunta da nossa já respondo, que participa aí do nosso programa. Mas o senhor falou ali sobre ensina a criança no caminho que deve andar. Então, o papel, como é que o pai e a mãe vai fazer para incentivar esse filho a comer comidas saudáveis, enfim? Eu diria que é fundamental, o papel dos pais em ensinar as crianças a desenvolver o paladar de seus filhos para desenvolver o paladar. Porque nós nascemos preparados para começar a gostar, são conexões neurais de prazer, certo? Se eu quero que meu filho goste de quiabo, que muita gente tem, eu pego o quiabo, faço uma comidinha com ele lá, misturo o que tem que misturar, faço a comida e brinco com meu filho, crio uma brincadeira e vou dando esse alimento que até para o meu paladar atual, porque eu não fui bem instruído, bem desenvolvido quanto ao meu paladar, não fui educado, meu paladar não foi educado, até meu paladar não gosta daquilo, mas eu sei que é saudável, eu sei que é bom. Eu brinco com a criança, eu crio um momento de prazer e dou aquela comida para a criança, certo? Ela vai criar no cérebro uma conexão de prazer referente à brincadeira, aquele momento e àquela comida, aquele gosto. E ele vai passar a gostar do quiabo ou de qualquer outro alimento que você queira introduzir na alimentação do seu filho, desde a mais tenra idade, criando conexões neurais de prazer referentes ao uso daquele alimento naquele momento, porque o nosso cérebro ele tem a tendência a querer repetir os momentos de prazer e a não repetir, não passar mais pelos momentos de desprazer, a não ser em casos patológicos. Então, quer dizer, o meu cérebro vai querer, sempre que ele comer quiabo, ou outra fruta, ou outro vegetal, ou outro alimento saudável,
ele vai lembrar daquele momento com o seu pai, com a sua mãe, que foi prazeroso, que foi gostoso. Por isso que as crianças aprendem a beber muito cedo. Por quê? Porque nas nossas festas está lá o álcool, está lá a bebida alcoólica, e as crianças estão ali, todo mundo se divertindo, elas se divertindo, os parentes, os amigos, priminho, e daí está o álcool. Quer dizer, cria conexão neural de prazer referente ao uso do álcool. Depois, lá na frente, os pais, mas não sei por que meu filho bebe tanto. Né? Porque você ensinou. Ou porque você se omitiu, não cumpriu com a sua responsabilidade, não aproveitou a oportunidade que tu tinha e não ensinou ele a ter uma alimentação saudável. Então é fundamental, é papel dos pais. Eu diria que é mais do que uma responsabilidade, é uma grande, é uma maravilhosa oportunidade. E uma nutrição assim deficiente pode causar danos irreversíveis mentais, físicos ou não? Sim, as doenças mentais têm tudo a ver com o tipo de alimentação. Sócrates já dizia lá, muito antes de Cristo, faça do teu alimento o teu remédio, faça do teu remédio o teu alimento. E isso hoje está sendo redescoberto, certo? E essa questão intestinal, o intestino ele é responsável por, no mínimo 80% da nossa imunidade. Talvez até mais, talvez 90% ou 95%. E é o órgão que eu menos cuido. Se alguém assistiu aquele filme O Pequeno Imperador, vai lembrar que tinha um médico lá, que toda vez que o Pequeno Imperador, quando ele era bebezinho, criança, ele defecava, traziam o cocô dele para aquele médico. Ele pegava, cheirava, olhava, mexia, olhava a textura, olhava a cor, né? Sentia o cheiro, e daí ele dizia se estava bom ou não, se tinha que mudar a alimentação da criança. Medicina tradicional lá do Oriente, medicina MTC, medicina tradicional chinesa, certo? Bom, só vou botar Só fica à vontade. As minhas perguntas eu vou perguntando, mas só fica à vontade. Só botar aqui, ó. Você que tem cão, que tem gato, observe uma coisa. Se você tratar ele com ração boa, o ânus dele, depois que ele defeca, tá limpinho. Certo? Se você der comida que você come, além dele adoecer, o ânus dele fica sujo. Certo? Quer dizer, quanto pior o estado de saúde do meu intestino, vai ser o cheiro das fezes, a consistência, ela vai ficar mais pegajosa, mais grudenta. Portanto, o ideal seria que o ser humano, depois de defecar, passasse o papel higiênico saísse limpinho. Esse seria o ideal. Difícil nos dias de hoje. Mas quanto mais... Hoje, há um consumo de papel higiênico, assim, nunca se consumiu tanto papel higiênico na história da humanidade. As empresas que fazem papel higiênico estão felizes da vida. Né? Mas por quê? Por causa da alimentação. Daí, antes que se a pessoa usava 1,5 metro de papel higiênico, hoje ela chega a usar 5 metros de papel higiênico cada vez, ou mais. Porque limpa, e aquilo está pegajoso e continua ali, cada vez mais fétido. O estado de nossas fezes, se elas estão afundando, se elas estão boiando, a consistência, o tamanho, o diâmetro, tudo a gente analisa a nossa saúde por ali. Pelas unhas, pelos olhos, pela pele e pelas fezes. Então, o intestino, né, é o principal órgão, ele é considerado o segundo cérebro. Olha só. Pode falar. A pergunta do ouvinte ali, bebidas açucaradas e gaseificados, refrigerantes, e não só os refrigerantes, vários outros. Primeiro lugar, né, cheio de açúcar. Modifica o gosto por comidas, o paladar das crianças, certo? Depois, o sorvete, que hoje, né, diz, tem que consumir muito sorvete. Esse sorvete que nós temos é puro açúcar. Certo? E consome demais. Muitas vezes a pessoa está se tratando por um câncer e pergunta lá para o seu médico, doutor, quanto à alimentação? Não muda nada. É como se, até vamos dizer assim, entre aspas, claro que o médico não está pensando nisso, tu vai morrer mesmo. Porque os nossos tratamentos por câncer, infelizmente, dizem que nos últimos 50 anos a taxa de mortalidade de câncer não melhorou nada. Né? Ela continua a mesma. Só o que melhorou é que temos a detecção precoce. Tu descobre 3, 5 anos antes, então dá a impressão que a pessoa viveu mais. Não, ela viveu mais tempo sabendo que tinha o câncer, porque ela detectou antes. Tanto que no Brasil nós não temos programas de prevenção, nós temos programas de detecção. Vai fazer mamografia? Detecção. Se descobrir é porque tu já está. Vai fazer o exame de toque de próstata? É detecção, tu já está. Todos os nossos programas, entre aspas, de prevenção do Ministério da Saúde, que eu até trocaria para, em vez de Ministério da Saúde, para Ministério da Doença, né? Eles são de detecção, eles vão detectar se tu já tem. É uma loteria, tu tem, tu não tem. Entende? Não é de prevenção, muda isso, faz aquilo, come isso, se alimenta de tal forma, isso não tem orientação.
E é o principal, né? Tanto que 80% das verbas do SUS são gastas com os últimos 2 anos de vida do paciente. 80%, pesquisa, dado do IBGE. 80% das verbas do SUS são gastos nos últimos 2 anos de vida do paciente. Está invertido a coisa, certo? Olha o quanto é gasto para nada. Então, nós precisamos ter a prevenção. Precisamos principalmente na questão da alimentação. O que nós damos para os nossos filhos. Não? Tem tanta coisa nesse mundo moderno que nos prejudica. Nós não vamos abrir mão disso. Eu posso comer uma comida diferente, agora eu não posso fazer isso todos os dias. Toda a minha alimentação ser baseada em carboidratos. Aquela pirâmide lá do Ministério da Saúde, pirâmide dos alimentos lá, aquilo é um absurdo. Nós teríamos que virar de ponta cabeça. Não? A outra coisa, não, tem que comer 6, 7 vezes por dia. Nosso organismo, ele leva de 5 a 6 horas após o momento que eu me alimento para começar um processo de desintoxicação. Ele está fazendo o processo de digestão, o processo digestório, certo? Ele leva mais ou menos isso. E quando eu vou começar, quando o meu organismo vai inverter o processo, vai começar a desintoxicar ou destoxificar, como dizem alguns, eu já como de novo. E daí eu não desintoxico nunca. Então quase que uma lenda isso aí. Tem que comer 5, 6 vezes por dia. Não, olha lá para trás como é que era a alimentação dos nossos antepassados. Eles comiam 6 horas da tarde e só iam comer lá pela metade do outro dia. Que eles saíam caçar e comiam mais o quê? Mas é que aquela história entre tu se alimentar e matar fome. Sim. Era aquilo que nós falamos antes, a pessoa pode estar alimentada. E hoje tem um grande problema, as pessoas estão consumindo muito pouca água, até por causa que esses alimentos tiram. Porque quanto mais açúcar, né? Pode ver, tu come um alimento salgado, tu tem sede. Né? E comer um churrasco, uma picanha salgada ontem, né? Tá tomando bastante água hoje. Mas você come alimento açucarado, carboidratos, te tira a sede. E o centro da fome e o centro da sede, eles estão lado a lado do nosso cérebro. Então me dá fome, mas não é fome. Eu estou sentindo fome, mas é sede. Por isso que eu digo que te deu fome, vai lá e toma um copo d'água. Que dica. Que passa a fome. Principalmente se tu espremer meio limão, um limãozinho naquele copo. Né? Eu, por exemplo, que faço o jejum intermitente, eu faço minha última refeição do dia ali pelas 6, 7 horas, e daí só vou comer no outro dia, de meio-dia, eu me alimento das 6, do meio-dia, né, das 12 às 18, 19 horas só, fora isso eu não me alimento. De noite, quando me dá fome, ali pelas 10 horas, que eu fico estudando um pouco mais, quando me dá fome, eu vou lá e tomo uma aguinha morna, mal morna, com um limão, tira toda a fome. E faço isso de manhã, quando acordo, a primeira coisa que eu faço, antes de escovar os dentes, inclusive, por causa da acidez do limão, vou lá e tomo um copo de água com limão. E eu não sinto fome, eu estou aqui agora, eu só me alimentei ontem e estou aqui tranquilo falando. E antigamente eu achava que eu tinha hipoglicemia, se eu ficasse 6 horas sem me alimentar, eu ficava tonto. E daí eu descobri que não era isso. E eu nunca fiz jejum dentro da igreja, inclusive me livrava dos jejuns. Brincadeira. Porque eu tinha hipoglicemia. Outra coisa, pastor, o sono. Né? Hoje as crianças, principalmente, estamos falando das crianças que vão dormir 1, 2, 3 horas da manhã. Uma notícia aqui para vocês. Cada hora de sono antes da meia-noite equivale a 2 horas de sono depois da meia-noite. Nossos ancestrais, 8, 10 horas da noite, estavam dormindo, 8, 9 horas da noite. Né? E a melatonina, uma substância essencial para o nosso corpo, ela é produzida durante o sono profundo, no escuro total e no silêncio total. Celular carregando no quarto, veneno. Não, pelo amor de Deus, vou repetir aqui, pelo amor de Deus, não deixem celular carregando no quarto que você dorme. Não deixe nada conectado na tomada no quarto que você dorme, principalmente aqui no Brasil, que temos uma energia suja. Uma energia que oscila demais. Daí você tem qualquer coisa conectada na tomada, você está criando um campo eletromagnético que está te afetando. Inclusive, hoje já tem notícias de casos de tipos de tumores na cabeça, em outros lugares, que é advindo do uso do celular. E nós vemos crianças com 2 anos, dá uma babá eletrônica. Ele sabe mexer no celular, ele sabe até baixar lá, fazer download no celular. Ele está fazendo download de enfermidades. Certo? Olha só. É um crime crianças com menos de 12 anos usarem mais de 15, 20 minutos de celular por dia. Eu vejo crianças de 6 anos usando 8 horas por dia um celular, um tablet, um notebook.
Né? Mulheres grávidas usando o celular ainda mais encostado ali na barriga, usando o note, usa a barriga que está crescidinha ali por causa da gestação para apoiar o note, para apoiar o tablet ali. É um crime. Inclusive, pode alterar a sexualidade da criança. Muda a conformação hormonal. Certo? Olhem aí, nós cristãos aí que debatemos tanto esse assunto. Ou essas novas tecnologias, alimentação também, mas essas novas tecnologias podem alterar a conformação, o equilíbrio hormonal do feto em desenvolvimento e depois pode ter problemas. Certo? E se nós for ver essa epidemia aí, olha, essas doenças comportamentais, distúrbio de aprendizagem, dependência química, alcoolismo, várias outras doenças, câncer, tudo isso, se você vê, ela vem num boom também, numa crescente, e conforme vem numa crescente o uso da tecnologia e a mudança de alimentação. Será, gente? Vou fechar meus olhos a isso? Será que não tem nada a ver? Está caminhando junto. Eu nunca vi uma história de alguém ser atropelado por um carro antes de Henry Ford inventar o carro. Tu tem notícia que alguém foi... Não, veio junto, eu só posso ser atropelado por um carro depois que existe o carro. Tem aí as novas tecnologias, esses novos tipos de alimentação. Não precisamos abrir mão de tudo, mas temos que aprender para prevenir e evitar, minimizar os malefícios. Eu não vou abrir mão do celular, estou com o meu aqui, mas a quantidade que eu uso, o tempo que eu uso. Exatamente. Muito bem, Selmir, nosso tempo já está esgotado aqui, já é 10 horas, já está chegando o pessoal do Homem Paz Debates, mas maravilhosamente a sua palavra aqui nos ensinou nesta manhã. Queremos agradecer suas considerações finais e no próximo sábado estaremos aguardando de novo para o quadro Naturalmente. Eu me lembro, como consideração final, eu vou deixar essa historinha aqui. Eu me lembro, num programa que tinha, se não me engano era Balança Mas Não Cai, era um programa que tinha no sábado à noite de humor. E ali tinha um personagem que era o Paulo Gracindo, que o filho dele, né, ele tinha um desvio tinha um problema de sexualidade, não vamos dizer aqui que é doença ou não vamos entrar nesse babate. Era um programa humorístico, tinha esse quadro. E daí o filho vinha lá, quando o filho se revelava para os outros ali que ele percebia, ele botava as duas mãos na cabeça e dizia: meu Deus, aonde foi que eu errei? Gente, nossos filhos, assim como um carro, como um produto, um eletrodoméstico, eles vêm de uma fábrica. E essa fábrica é nossa casa, nossa família. Se ele tiver algum defeito de fabricação, adianta eu ter um carro da Ford e ele está com algum problema, alguma coisa, eu ir lá na Chevrolet? Ir lá na Fiat? Não, eu tenho que ir em alguém especializado da Ford ou na assistente técnica da Ford. Nós somos a fábrica dos nossos filhos. Então, quer dizer, tudo que eles tiverem de bom ou de ruim, alguma coisa tem a ver com essa fábrica. Depende de nós, nós temos a oportunidade. Então, pais e mães, vamos nos informar, vamos aprender e vamos mudar essa história para que nossos filhos desfrutem de uma boa saúde física, mental, emocional e espiritual por toda a vida. Muito bem, agradecendo também a participação aqui, ótimo programa, ótimo assunto, muito importante e precisamos de mais tempo. Queremos mandar um abraço também para o Carlos Oliveira, pastor Carlos, um grande abraço, obrigado pela participação. Selmir, até o próximo sábado com o quadro Naturalmente, um abraço, um ótimo feriado. Amém, pastor, muito obrigado, que Deus nos abençoe e abençoe a todos os nossos ouvintes. Informações contidas e veiculadas em nosso programa são divulgadas exclusivamente para fins informativos e não podem ser consideradas como aconselhamento médico pessoal. Os ouvintes devem, para qualquer questão relativa à sua saúde e bem-estar, consultar um profissional de saúde de sua confiança. Os editores desses conteúdos não são médicos ou praticam a medicina a qualquer título. Apenas expressam suas opiniões baseadas em dados e fatos apresentados por agentes de saúde ou conteúdo informativo disponível ao público, considerados confiáveis na data da publicação. Sendo que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, as mesmas estão sujeitas à mudança. Converse com seu médico ou nutricionista sempre que desejar utilizar os conhecimentos aqui divulgados. Muito bem, meus amigos, agora é 10 horas mais 3 minutos, o pessoal da Homem Paz já estão ali me olhando, né? Já está no horário deles, e nós vamos agora encerrando mais um Sintonia Certa, e a gente volta na segunda-feira de novo, às 11 horas da manhã, e eu volto com vocês
às 10 da noite hoje, né? O amigo Pastor Trizinho, né, vai estar viajando, já está viajando, na verdade, nós vamos estar chegando juntos a partir hoje das 10 horas com o Extreme aqui na programação da Diário, tá bom? A todos um ótimo final de semana, obrigado Rafa pelo trabalho técnico, obrigado Deus por poder transmitir coisas boas e você que também nos ouviu, um grande abraço, um ótimo final de semana, feliz Dia das Crianças a todos, um grande abraço e que Deus abençoe a sua vida!